Boa noite a todos. Aqui quem fala é Regina Fernandes e nós vamos iniciar nesses instantes o Evangelho da USE Guarulhos. E nós vamos então elevando os pensamentos em Jesus, a Deus, a essa espiritualidade amiga que possa nos envolver com a paz do Cristo, de modo que possamos compreender as máximas deste Evangelho e que nesse exercício de entendimento que possamos construir em nosso interior a paz, a harmonia e a alegria de viver. Que assim seja, graças a Deus. Então, neste momento, nós vamos nos utilizar de alguns trechos do Evangelho para a reflexão da noite. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim, preservando das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto, seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os inebria de contentamento, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Bem sabemos que, conhecendo os postulados da doutrina espírita, sabemos que a vida continua além da matéria, que o que morre e desintegra é o corpo físico, o corpo biológico, que vai se transformar em outras matérias, micro-organismos, e que segue o ritmo da vida. Agora, o espírito continua vivo, continua sentindo tudo o que sentia antes, quando estava encarnado. Ele consegue ouvir as vibrações, os pensamentos daqueles que ficaram. E como o espírito, ele é muito encarnado, ele é muito ainda ligado, né, à família, muitas vezes, a seus pais. Então, esse espírito, ele acaba por sentir as emoções de tristeza, os choros. Quando o espírito desencarna, ele vai para onde? Ele retorna à pátria espiritual, a verdadeira pátria. E lá ele se encontra com amigos, encontra com espíritos amigos, encontra com familiares, espíritos queridos. É uma verdadeira alegria. E nesse estado de condição, ele também vai sentir as vibrações que chegam até ele, oriunda do lar que na terra ele morava. Por isso, a necessidade de, diante
da morte de um ente querido, nós sentirmos e sabermos que ele não morreu, que ele apenas passou para o outro lado da estrada, seguindo na dimensão espiritual o seu ciclo evolutivo, aprendendo, frequentando escolas, aprendendo cada vez mais e se preparando para um futuro retorno à escola chamada Terra. Vejamos um trecho muito interessante. A morte é apenas a destruição do envoltório corporal que a alma abandona, como o faz a borboleta com a crisália, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutais as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas, e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Diante da morte, quantas vezes, de um ente querido, quantas vezes a gente não sente vontade de chorar, sentimos a saudade, nos vem à consciência também muitas coisas que desejaríamos ter feito, mas não houve tempo. Então, o que eu faço com essas questões que vêm em minha alma, me trazendo às vezes a vontade de chorar? Eu preciso, neste momento, confiar em Deus, sabendo que somos seres espirituais, vivendo uma experiência material, e que a passagem na vida terrestre é extremamente passageira. Então a gente precisa aproveitar os momentos, amar, fazer com que a nossa companhia para o outro seja a melhor possível, ouvir, abraçar, dialogar, compreender, enfim, amar. E depois que esse meu ente querido partiu, seguiu na sua trajetória evolutiva, o que cabe a mim fazer? Agradecer a Deus pelos momentos valiosos que tive a oportunidade de passar com essa pessoa. Olhar para essa história e ver o quanto que eu aprendi com ela. As marcas, os registros bons que vivemos juntos. Diante daquelas coisas que não foram muito boas, deverei perdoar. E deverei pedir a Deus que continue envolvendo este ser, até que um dia, quando todos nós estivermos de volta à pátria espiritual, à erraticidade, nós possamos nos reunir novamente. E diante daquela sensação ou sentimento de culpa, por exemplo, vamos falar de mamãe. Às vezes, quando mamãe já partiu, já está na erraticidade, e a gente sente que deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, deveria ter afagado seus cabelos, deveria ter sentado para conversar um pouquinho mais, deveria
ter preparado aquele bolo gostoso, deveria ter tido mais tempo. O que eu faço com isso? Como é que eu passo por isso? Como é que eu transformo esse sentimento, essas sensações de tristeza? Eu posso, por exemplo, visitar um asilo, se for a perda de uma criança, uma morte prematura, criança, adolescente, eu posso visitar um orfanato. E para aquela pessoa que está ali, eu fazer tudo aquilo que eu gostaria de ter feito para o meu ente querido enquanto ele estava vivo. E nesse exercício de caminhar na direção desse meu próximo, o que vai acontecer comigo? Eu vou encontrando alegria, eu vou preenchendo aquelas lacunas que até então, quando eu parava para pensar, me trazia tristeza. Então, queridos amigos, que possamos cada dia mais aproveitar o nosso tempo, amar a nossa família, porque morrer é renascer, volver o espírito à sua verdadeira pátria, que é a espiritual. Que a paz do Cristo permaneça com você, que permaneça conosco, que possamos a cada dia fazer e dar o melhor de nós ao nosso próximo. Graças a Deus. Vos convido a pegar um copinho de água para que nós possamos fazer a vibração de encerramento. Então, nós vamos elevar os pensamentos em Jesus. Vamos elevar os pensamentos em Jesus e agradecer ao Mestre da Vida por esses momentos tão maravilhosos, esses momentos de tranquilidade, de conhecimento. Vamos agradecer por todos os dias que passamos, pelas oportunidades de aprendizagem. E pedimos, Mestre amado, que a tua luz possa envolver todas as mãezinhas, todas as famílias que perderam seus entes queridos, que possam sentir o conforto de Jesus, tendo em vista que a vida continua e eles continuam a viver na pátria espiritual. Que neste momento essas águas possam ser fluidificadas e que seja colocado nelas o remédio que precisamos para o equilíbrio do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, dos nossos sentimentos. Que a paz do Cristo permaneça com todos, hoje e sempre. Graças a Deus.